Pior notícia do mês de outubro. Exames constataram fratura no antebraço de Pedro e atacante fica fora pelos próximos 20 dias. Melhor notícia do mês de outubro. Técnico Filipe Luís comemora ter Carrascal na equipe. Colombiano ontem foi o dono do primeiro jogo da semifinal e já pede passagem no time titular. Destaque e melhor jogador defensivo do Racing, o volante / zagueiro. Santiago Sousa continua em observação no Hospital Quinta D'Or, no Rio. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Eu quase fiquei sem voz, mas estou aqui resistente, às vezes dá uma rateada, mas ontem, o que foi aquele jogo, meus amigos? Antes de mais nada, uma excelente quinta-feira para você que me acompanha e para toda a sua família. Abraçar aí os amigos que estiveram comigo ontem na live de pré-jogo, lá no Patota. Olha, que live espetacular que nós fizemos, tanto o pré-jogo quanto o pós-jogo. E mandar um abraço aí também pro Tuguinho, né, que colou lá na nossa live no final. A gente estava no pós-jogo. Saímos do Maracanã e a torcida tá de parabéns. Cantou, vibrou, apoiou. Foi um jogo muito difícil no Maracanã, porque o Racing jogou muita bola, né? Fez aí um 4-1, 4-1 e sem a bola 5-4-1 e aplicou muita fisicalidade. O time do Racing é um time muito forte fisicamente e tem também um mental muito lá em cima, muito forte, né? Mas os números do jogo, o Flamengo teve 21 finalizações contra 4 do Racing. O Racing deu apenas um chute no gol, que foi a defesa do goleiro Agustin Rossi no primeiro tempo. O Flamengo poderia ter saído com um placar maior do Maracanã, mas o Racing conseguiu aí se segurar. E eu vinha falando, né, gente, é o melhor time da Argentina atualmente. Isso desde o ano passado, né? Ele não venceu a Sul-Americana à toa, não venceu a Recopa Sul-Americana à toa. Ele venceu porque jogou bola, jogou futebol, né? E aí é um time cascudo, com jogadores experientes, muito organizado, muito bem treinado, marcação forte, é perigoso aí nas escapadas. E o Flamengo venceu aí um adversário fortíssimo e temos que valorizar isso, gente. Temos que valorizar essa vitória, né? Nós temos que valorizar a vitória e também essa condição que o Flamengo terá de empatar o jogo e se classificar para a final. Não estou dizendo que o Flamengo vai empatar na Argentina na próxima quarta-feira e nós estaremos lá buscando aí essa classificação para a final. Mas o Flamengo tem o regulamento a favor. Por quê? Venceu por 1-0 e tem a vantagem de se classificar através do empate. Mas o Flamengo vai à Argentina para vencer o Racing lá no El Cilindro. Porque na Libertadores você não precisa jogar bem, você precisa saber jogar, você precisa vencer, porque a Libertadores não se joga, se vence. E foi o que o Flamengo fez ontem, leva uma vantagem, uma pequena, pode empatar, pequena vantagem, poderia ser 2-0, 3-0, poderia, gente, mas do outro lado tinha um adversário qualificado, um visitante forte, né? E é muito difícil, né, segurar o melhor elenco do Brasil. Tava na cara que o Flamengo iria fazer o gol, né, a qualquer momento. Teve o gol do Samuel Lino, que foi anulado. Aliás, grande arbitragem de Jesus Valenzuela, o árbitro venezuelano, apitou corretamente, não tivemos lances polêmicos. O gol do Racing, que foi o primeiro, né, do jogo, foi cotovelada em cima do Carrascal, né, e o árbitro corretamente, assim como o árbitro de vídeo chamaram, e a falta
que originou o gol, né, no início da jogada. Substituições perfeitas do técnico Filipe Luís. Samuel Lino entrou muito bem, Ayrton Lucas entrou com muita velocidade ali na lateral esquerda, né? Enquanto que o Alexandre estava meio preso, um pouco lento, mas deu conta do recado. O Royal e o Plata entraram bem, o Bruno Henrique, né, com muita vontade ali na frente. E aí ficaram de fora Saúl, Léo Ortiz e o De La Cruz. É surreal o plantel do Flamengo. Estava acompanhando a coletiva do treinador do Racing. Eles falaram assim, gente, a gente jogou contra uma seleção, né? O Flamengo não é um time, é uma seleção, são os melhores jogadores. Então, nós fomos bem de perder por apenas 1-0, tá tudo aberto. No vídeo da tarde eu vou trazer aqui a repercussão da fala do técnico do Racing, né? Porque esse jogo vai pegar fogo, né? O jogo da volta vai ser um jogo complicado, o estádio lá é o terceiro maior estádio da Argentina, já tive lá no El Cilindro, estarei lá de novo e eu vou te contar, os caras não param de cantar, a torcida pertinho assim do gramado. Gente, amanhã tem R$1 milhão no Pix do Milhão. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, na descrição, ou você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e pegar agora seus e-books, seus números da sorte. E tem o Raspou, Achou, é Pix. Vários prêmios instantâneos de até R$20 mil. A sua oportunidade pode estar aí. Amanhã tem R$1 milhão. Já imaginou 1 milhão na sua conta? Só quem tenta consegue, né? Então tá aqui o link no comentário, na descrição, ou aponta a câmera do seu celular para esse QR Code. É o Pix do Milhão, que hoje tá com promoção lá nessa quinta-feira, hein? Clica aí e aproveita. Bom, eu tenho 2 notícias a partir de agora nesse vídeo. Uma muito ruim, péssima, a pior notícia, talvez, do mês de outubro, que é a lesão do Pedro. Pedro teve uma fratura no antebraço. E eu tenho aqui a melhor notícia do mês de outubro. Talvez a melhor notícia do segundo semestre, do meio do ano até o final do ano, que é a presença de Carrascal na equipe. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com a grande notícia, com a excelente notícia, e vou deixar a péssima notícia lá para o final do vídeo. Falar do Jorge Carrascal é chover no molhado. Ele chamou a responsabilidade, colocou o primeiro jogo da semifinal no bolso, simplesmente no bolso. Gol decisivo, protagonismo na criação, fez de tudo, jogou na esquerda, jogou na direita, jogou no meio, habilidoso, técnico, inteligente, articulador, estava pedindo passagem no Flamengo há muito tempo, vem destruindo nos últimos jogos. A cada jogo do Carrascal, ele consegue ser melhor, né? É impressionante. E ele ontem foi o nome da vitória, não só pelo gol, mas era o jogador mais arisco, é o que mais arriscava, é o que mais participava. Todas as jogadas ofensivas passavam pelo Carrascal, ele estava com a confiança lá em cima, jogou demais, joga demais o colombiano Jorge Carrascal. E chama a atenção, né, a evolução dele, que justifica aí a escolha do técnico Filipe Luís em tê-lo como titular. Aliás, eu digo para você, meu amigo, minha amiga que está me acompanhando, Carrascal não sai mais do time titular do Flamengo, a não ser que ele esteja com algum problema, ou se ele estiver com desgaste físico, ou se ele estiver pendurado ou suspenso. Porque no time ideal do Filipe Luís é Carrascal e mais 10. Ou Carrascal, Pedro e Arrascaeta, né? E o restante. Porque ele realmente é um jogador fenomenal. Técnico, intenso, desequilibrante. Fez mais uma grande partida. Se não foi a melhor partida dele com a camisa do Flamengo. Com muita raça também, né? Muita disposição, chega forte nas jogadas. O Carrascal tem tudo o que se espera de um jogador moderno. Técnica apurada, raciocínio rápido e força física. A falta de entrosamento com o time torna aí seu desempenho hoje quase sobrenatural. Foi o único do time que não parecia tenso, né? Tava bem no jogo, tranquilo, né? Com aquela raça, com aquela disposição mental forte. Gente, o Carrascal tem 2 gols e 4 assistências em 12 jogos com a camisa do Flamengo. Mas o que impressiona é que ele só jogou 510 minutos. Só 510 minutos e já tem 2 gols e 4 assistências. Dá uma média de 1 gol ou 1 assistência a cada 85 minutos jogados pelo Flamengo. E a gente tem aqui números do Carrascal, né, que só faltou chover ontem no Maracanã. O meia participou de todas as ações criativas da equipe e foi importante com dribles e criações ofensivas. A maior nota do SofaScore é dele, 8.7. Em 90 minutos, 1 gol, 85% no acerto dos passes,
de 35 ele acertou 30, 14 passes progressivos, 4 chances criadas, 4 finalizações, 2 no gol, 3 dribles certos, 10 duelos ganhos, 3 bolas recuperadas. Baixe agora o SofaScore, é o melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo. Vou deixar o QR Code aqui na tela e o link na descrição, porque o QR Code, você ter na palma da sua mão, te ajuda, né? Tem os números do Carrascal, tem os números do Danilo, do Jorginho, né? Do Rossi, quantas defesas ele fez no jogo ontem, tem tudo sobre o mundo da bola. E tem essa curiosidade aqui, ó. Carrascal foi o primeiro jogador em 10 anos a ter 10 duelos vencidos, 4 chances criadas e 3 dribles em um jogo de semifinal da Libertadores. Gente, olha isso aqui. O Carrascal foi o primeiro jogador em 10 anos de Libertadores a ter 10 duelos vencidos, 4 chances criadas, 3 dribles em um jogo de semifinal de Libertadores da América. Ainda foi coroado com um gol, né? Ah, Jorge Carrascal, vai dar trabalho pro Felipe, hein? Mas é a dor de cabeça boa que todo treinador gostaria. Confesso que eu fiquei surpreso com a rápida ascensão do Carrascal, né? A rápida adaptação ao futebol brasileiro, mas eu sabia que o Carrascal era esse monstro. Eu acompanho o Carrascal há muito tempo, desde a época do River Plate, quando ele jogou junto com o De La Cruz, né? Acompanhei um pouquinho quando ele foi lá para fora, né? Pouca coisa, mas sabia que ele era o destaque, era o jogador com o maior número de dribles, era o jogador que tinha melhor drible curto, participava mais de gols, então eu sabia que era esse jogador, né? Mas eu fiquei surpreso com essa rapidez. Ele chegou por último no Flamengo, ele foi o último reforço no Flamengo, e é o que está jogando mais aí. Vamos dizer assim, está jogando mais aí. É o reforço que está jogando mais, na minha opinião. O Felipe Luiz falou isso aqui sobre o Carrascal na coletiva. O Flamengo busca jogadores com muita qualidade, jogadores que sejam diferentes com a bola no pé, que saibam o que fazem, mas principalmente o que me deixa feliz no Carrascal é que ele é um jogador que melhorou ainda mais desde que ele estava lá fora e a chegada dele aqui. A tomada de decisão no terço final, perto da área, é um jogador ainda mais letal do que era. Não sei se em algum momento da carreira dele ele esteve tão criativo e determinante perto da área. Isso é o que me deixa mais feliz nessa evolução dele. Mas esse jogador que o Flamengo foi buscar foi muito estudado e sabíamos da qualidade que ele tinha quando fomos buscar. Tá aí, falando sobre o Carrascal. E o técnico da Colômbia, ele não deve assistir jogos do Flamengo. Que bom, né? Bom assim, para quem não gosta que os jogadores do Flamengo sejam convocados, devem estar felizes, né? Porque se ele estiver vendo o jogo do Flamengo, o Carrascal não é só convocado para a seleção colombiana, ele é titular da seleção colombiana, porque está jogando muito. Foi o craque do jogo ontem. Mas assim, gente, não vamos falar só do Carrascal também, né? A gente já deixou aqui 5 minutos de vídeo reservados a Jorge Carrascal, uma aula ontem de futebol, jogou muito, mas não só foi o Carrascal que jogou, né? Grande atuação do Plata também, que entrou no segundo tempo, ele entrou bem demais na partida, entrou ligado, muito associativo, né? Gerando muito jogo. O Plata, ele é um cara muito aplicado taticamente, né? E ele entra fazendo o que o Felipe Luiz pede. Achei que o Lino também entrou muito bem, deu 2 chutes no gol, fez um gol, estava impedido, mas assim, já pode ser a sombra, né? Pela primeira vez o Samuel Lino foi banco, ele foi barrado pelo técnico Felipe Luiz, né? E aí o Felipe teve que escolher. Na escalação, inclusive, ele surpreendeu a torcida ao colocar o Carrascal na esquerda no lugar do Samuel Lino. E o Lino, coitado, coitado que eu digo porque ele foi um grande investimento do Flamengo e ele é um grande jogador, só não está numa fase boa e ideal. E quando ele sai do banco, ele já sai pilhado com essa pressão e vai para cima do Racing e foi muito participativo também. Então eu gostei dos poucos minutos, né, do Samuel Lino, do Gonzalo Plata. Agora, eu queria falar do meio-campo de um jogador. O Flamengo tem talvez os 2 melhores volantes do futebol sul-americano: Jorginho e Saul. Esses 2 jogam em qualquer time, gente. Isso aí é nítido. Um completa o outro. Mas é muito difícil imaginar um meio-campo sem o Eric Pulgar.
É brincadeira o que o chileno joga. E o Felipe Luiz já disse que o Pulgar é o espelho dele em campo. Cara, eu fico arrepiado. O Pulgar é um monstro. Não tem como o Pulgar ser banco, com todo respeito. Eu acho que todo mundo aqui, né, antes do retorno do Pulgar, falava assim, ó, o meio-campo do Flamengo é Jorginho e Saúl, sem invenção. É o melhor meio-campo que tem, Jorginho, Saúl e Arrasca. Só que, gente, o Pulgar voltou comendo a bola, cara. Ele voltou muito, mas muito bem. Aliás, ontem teve uma atuação espetacular, tá? E o Pulgar é aquele cara que joga mais pro time do que pra torcida. O Pulgar faz aquele joguinho dele ali, neutraliza o adversário, dá o passe, tenta quebrar linhas. Jogador muito bom no desarme e também na saída pro jogo. É um volante completo, o Eric Pulgar. E o Felipe, porra, ama o Pulgar, o futebol do Pulgar. Então é realmente uma decisão difícil, né? Mas você tem o Saúl ali no banco. Saúl é um jogador extraordinário, né? E ontem não entrou. Tava lá Jorginho e Pulgar ali na pegada, né? Foi realmente impressionante. O que ontem me deixou chateado com o jogo, e de verdade eu falo pro torcedor, eu fiquei pé da vida, é porque a cada bola parada na área do adversário, cobrança de falta pro Flamengo não dá em nada. Isso aí me deixou pé da vida, para não dizer outra coisa. Eu arrancava os cabelos. Por quê? A falta deve ser um recurso de jogo, uma bola parada. Tem que treinar, gente. O Zico ficava depois do horário do treino. Acabava o horário do treino, o Zico saía à noite do CT treinando falta. Marcelinho Carioca, um dos maiores cobradores de falta, na minha opinião, o maior que eu vi. Né? Porque eu não vi o Zico, eu sou de uma fase depois do Zico. Mas assim, vendo os lances, é claro que o Zico é ao concurso. Ninguém cobrou falta melhor do que o Zico. Mas o Marcelinho Carioca da minha geração, acho que foi o melhor. O mais perfeito cobrador de falta, o Marcelinho Carioca. Por quê? Porque o Marcelinho Carioca aprendeu tudo com o Zico. O Marcelinho Carioca saía também depois do horário. Hoje em dia, jogador que é lá, bate o cartão lá, treina e vai embora para casa. E assim, ontem a Arrascaeta cobrou falta, Léo Pereira cobrou falta, um monte de... E não dá opção para outros. Por exemplo, Pulgar bate muito bem na bola parada, né, cobra falta muito bem. Então tem que ampliar mais esse leque e ter mais jogadores treinando falta. Há quanto tempo o Flamengo não faz um gol de falta? Ou seja, o adversário quando faz uma falta ali na entrada da área, pode ficar tranquilo, que a bola ou vai para a lua ou vai bater na barreira, não vai chegar nem no goleiro. Então, pedir aí para a galera aperfeiçoar aí essa coisa que é um recurso, né? A falta, a cobrança de falta, a bola parada, né? E que saudade dos grandes jogadores que passaram pelo Flamengo, que cobraram falta. Falei do Zico, do Marcelinho, que também passou pelo Flamengo, mas o Ronaldinho fez inclusive gol de falta, né, contra o Santos, atuando pelo Flamengo. Renato Abreu batia falta muito bem, né? Enfim, são muitos jogadores. Aqui eu não vou lembrar de todos, mas é um recurso que precisa ser aprimorado, né, gente? Vamos bater melhor aí nessa bola. Bom, o Flamengo tinha uma sequência difícil, hein? Uma sequência decisiva na temporada. Botafogo, Palmeiras e Racing. Se eu estivesse falando com você antes de tudo isso acontecer, você falaria assim, pega pra capar, hein? É difícil pro Flamengo. Botafogo é clássico. Palmeiras e Racing. Mas o Flamengo venceu os três. Não empatou com nenhum, não. Venceu o Botafogo na casa do Botafogo, o Palmeiras no Maracanã e o Racing. Gente, o Flamengo é um time bem treinado, com um mental forte, muito forte, e agora é manter essa concentração, porque o futebol do Flamengo voltou, e voltou no momento certo. E eu vou dizer aqui, um dos motivos aí, talvez o principal motivo que o futebol do Flamengo tenha voltado, a pausa para a data FIFA. E nenhum jogador convocado. O Felipe teve todos os atletas à disposição e trabalhou aí 10 dias. Então, nos últimos 3 jogos, dá para ver a diferença. Foram 7 gols marcados pelo Flamengo e apenas 1 gol sofrido. Na verdade, 2 gols sofridos, né, contra o Palmeiras. O Flamengo venceu o Botafogo, venceu o Palmeiras e venceu o Racing. Contra o Botafogo e contra o Racing não foi vazado, não sofreu gol. O Flamengo voltou aí
a jogar muita bola. E você já garantiu o seu pacote para Libertadores? Ainda não? É a Caravana do Haroldo, não tem jeito. Todos os caminhos te levam para a Caravana do Haroldo. Ainda mais agora que o Flamengo ganhou de 1-0 e tem a vantagem. Se você quiser ir na Argentina comigo, buscar essa classificação no peito e na raça contra o Racing na próxima quarta-feira, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code ou clicar no link. E, gente, chama a Caravana do Haroldo e fala assim, ó, eu vim pelo Rafa, eu quero um desconto maior. Eles vão te dar esse desconto. Então não perde tempo. Inclusive já tem pacote para a final. Ó, o valor está aumentando muito de Lima, né? A cada dia que passa aumenta mais. E se o Flamengo passar pelo Racing, aí, amigo, vai triplicar o valor. Porque muitos torcedores estão aguardando essa partida. Mas não fica assim, com o pé atrás não. Porque você pode comprar agora, adquirir isso na sua pré-reserva. Se o Flamengo não for, acontecer um acidente de percurso, bate na madeira, não vai acontecer, você é reembolsado. Então, pode fazer a sua reserva tranquilamente. Chegou a notícia que eu não queria dar. Uma péssima notícia e eu já acordei com essa notícia, então o meu dia não tá legal por conta disso. E eu vivo muito Flamengo, né? No momento em que ele estava melhor, podemos dizer assim, na temporada, o Pedro volta a se lesionar. Não é uma lesão grave, mas também não é uma lesão simples. O Pedro deve parar pelos próximos 20 ou 30 dias. Momento chave da temporada. Semifinal de Libertadores, reta final de Campeonato Brasileiro. Ah, Pedro, mas um problema no antebraço. O Flamengo emitiu aqui um boletim, né, para a imprensa. O Pedro foi substituído ontem com dores no braço direito, no segundo tempo de Flamengo 1, Racing 0, em jogo válido pela Conmebol Libertadores. O atacante passou por exames de imagem ainda na madrugada. O laudo apontou fratura no antebraço do atacante. O jogador será reavaliado hoje pelo departamento médico do clube para estabelecer o planejamento de recuperação. Mas segundo as informações que a gente já tem, de 21 a 30 dias com o local imobilizado. Rapaz. E aí ele vai ficar sem jogar durante esse período. Vai ser reavaliado para saber aí um tempo exato, né? Mas a gente torce muito para o retorno do Pedro, nosso artilheiro, nosso goleador, estava jogando muita bola. Ontem não fez assim um jogo espetacular, não fez um grande jogo, mas estava ali, condicionou muito a partida do Pedro, essas dores, né, na mão dele, e o futebol do Racing também marcando pressão, preenchendo ali a área, atacando com muitos jogadores ali no meio campo, e prejudicou um pouco o jogo do atacante Pedro. Bom, vamos torcer, gente, energia positiva, mande aí boas vibrações aí pro Pedro, faça sua oração, é muito importante pro Pedro retornar logo para ajudar o Flamengo, mas talvez seja aí a pior notícia, né, do mês de outubro, principalmente se ele ficar essa quantidade de dias aí sem atuar com o braço imobilizado. Já dá para cravar que ele está fora da semifinal, né? Porque aqui, 20 dias, a semifinal é na semana que vem, na próxima quarta-feira, ou seja, dia 29. Uma semana fatalmente fora aí da semifinal. Bom, tem uma péssima notícia também para os torcedores do Racing. O destaque do jogo ontem, né, foi o melhor jogador do Racing em campo, na opinião de muitos, o volante / zagueiro Santiago Sousa. Ele atua como volante, mas ontem estava como zagueiro e ganhou muitas bolas do ataque do Flamengo. Ele continua em observação no Hospital Quinta Dor, em São Cristóvão, no Rio. É dúvida para o jogo da volta. Muitos veículos da Argentina estão cravando que ele está fora desse duelo de quarta-feira. É uma grande baixa para o Racing se isso se confirmar. O zagueiro sofreu um trauma na face após ser atingido por uma cotovelada acidental do companheiro Marcos Rojo. O rosto do Santiago Sousa ficou desfigurado. Foi realmente uma imagem chocante, uma cotovelada totalmente sem querer, os próprios companheiros de equipe, e ele teve que
ser substituído e foi direto para o hospital e continua até agora em observação lá no Quinta Dó. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Time brasileiro que quer brigar por título tem que olhar com carinho para esse Santiago Sousa. Um monstro de jogador, um homem de segurança ali à frente da zaga, é um volante que faz ali a função de um terceiro zagueiro, não deixa passar nada, é referência e está vivendo um grande momento aí. E se for destaque, se desfalque, vai ser muito bom para o Flamengo. É claro que a gente não torce, né, pelo pior para o jogador, a gente torce sempre pelo melhor. Eu queria que o Santiago Sousa se recuperasse, jogasse contra o Flamengo e o Flamengo ganhasse na bola, do time completo do Racing, esse que é bonito. Mas se ele não tiver condição de jogo, já favorece para o Flamengo, porque ele é um jogador que não tem substituto nesse momento no plantel, no elenco do Racing, e vai fazer muita falta no jogo da volta. Bom, a gente traz aqui as próximas informações do Flamengo no vídeo da tarde, e se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo, um grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!